Então a história da humanidade tem no livro a nobre glória da sua própria reconstituição, das suas narrativas, e assim nós temos a possibilidade de ver, através dessa transmissão dos conhecimentos, aqueles que foram os hábitos das variadas descobertas do homem. O livro, desde sempre, tem conduzido as mentes e o livro é mensageiro de vida. Um dos livros mais antigos da humanidade, o Bhagavad Gita, que é o livro sagrado dos hindus, mas também a Bíblia, que hoje, como nós sabemos, a Gênese, a parte inicial da Bíblia, já tem mais de 3.000 anos. O próprio livro de Platão, Fédon, o Evangelho de Jesus, o Alcorão, as Confissões de Santo Agostinho, um livro preciosíssimo, a Apologética, a defesa da fé contra os opositores de Tertuliano, a Divina Comédia de Dante, as Centúrias de Nostradamus e até os Lusíadas do nosso Luís Vaz de Camões. Mas é no Renascimento que se torna possível que o livro seja disseminado através da invenção, para aquela época, da moderna imprensa por Gutenberg. Então, é necessário depois vir o século XVIII, início do século XIX, para que comecem a aparecer as enciclopédias, os enciclopedistas, para difundirem o conhecimento para a humanidade. Então o livro, seja clássico ou moderno, simples ou erudito, movimenta as nossas mentes, alargando ou estreitando os horizontes do pensamento, dependendo daquilo que é escrito, se positivo, se negativo. O livro segue libertando, revolucionando até, mas em alguns casos, como sabemos, também escraviza. Então há que saber distinguir. Não é mais possível nós confundirmos o trigo com o joio. E talvez por isso mesmo Deus concedeu, através de Jesus, o aparecimento de um novo livro, que nós, os espíritas, consideramos o livro-luz, o livro dos espíritos. O livro dos espíritos chegou a Paris no dia 18 de abril de 1857. Está quase a fazer 166 anos. Está com 165. A primeira edição, ela trazia apenas 513 perguntas, 513 respostas. Depois, mais tarde, Kardec aumentou o número das perguntas e hoje depende de algumas edições, ou 1012 ou 1013 perguntas e 1013 respostas. Convosco não sei, comigo é o livro que me responde a tudo. Não me deixa rigorosamente nenhuma resposta em suspenso. Mas lembremos aquele dia de 1857. Era um sábado. A noite ainda não tinha ido há muito. E desfrutando o ar levemente frio, um homem dirigiu-se à Galeria de Orleans, no Palais Royal, no centro da capital francesa. Ele era reconhecido como um pedagogo de renome. No seu país, ele era reconhecido, mas também internacionalmente. Era o professor Rivail. Ele dirigiu-se à livraria Dantou, subiu as escadas e chegou à sobreloja. Naquela manhã, o seu objetivo não era verificar nenhum dos seus livros didáticos, que foram vários os que ele publicou. O que se encontrava nas mãos da senhora Mélanie Dantou, a viúva do senhor Dantou, era algo muito especial. Uma obra que abalaria os alicerces da ciência, da filosofia e da religião, os conhecimentos então vigentes. Ali estavam reunidas as perguntas e as respostas com a origem, a natureza e o destino dos espíritos.
Aquela obra foi colocada na vitrine sobre um veludo vermelho. Era o Livro dos Espíritos. Numa didática sequência, apresentava os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e as suas relações conosco, os homens, as mulheres encarnados. Também neste livro se dava grande destaque às leis morais, a vida presente, a vida futura, o porvir da própria humanidade. É um livro pedra angular sobre o qual se ergue a nossa doutrina, a doutrina dos espíritos. É um tratado que serve para nos orientar, também nos mostra, através da sociologia, da psicologia, da embriologia e da ética, os caminhos retos para nós bem procedermos. É uma obra ímpar. Desafia o segundo século da sua publicação. Nunca sofreu nenhuma alteração no seu conteúdo, passado mais de século e meio. Então, num período, e nós sabemos-lo, em que todo o conhecimento sofre contestação, em que o próprio conhecimento científico alterou a face da cultura da Terra, o Livro dos Espíritos não sofreu nenhuma alteração. Alcançou desde os primeiros momentos grande êxito na França, logo de seguida em toda a Europa e ainda com repercussão pelas Américas. Há um padre católico, o abade de Lessanu, naquela época, referindo-se a esta monumental obra, ele disse: observando-se as máximas do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, faz-se bastante para qualquer pessoa se poder tornar santa na Terra. Então o Livro dos Espíritos é uma compilação dos ensinos ditados pelos espíritos superiores e publicado por ordem deles. Não é doutrina de nenhum homem, como praticamente todas as outras. É a doutrina dos espíritos. Foram eles que nos trouxeram. Ao codificador, Allan Kardec, coube a tarefa de codificar, organizar, ordenar não só as perguntas sobre os assuntos, mas também, depois, as respostas, algumas delas bem complexas, abrangendo variados ramos do conhecimento humano. O livro está dividido em 4 partes. Engloba um corpo de doutrina claro, claríssimo, metódico e inteligível para qualquer inteligência mediana. Não precisamos ser grandes crânios para percebermos a doutrina dos espíritos. E com a sua publicação, concretiza-se na face da Terra uma promessa de Jesus. Isto nós não podemos esquecer. Jesus prometeu que nos enviaria o Consolador, e o Consolador é o Espiritismo. É a terceira revelação. Então, como já dissemos, o Espiritismo nasce naquela manhã de sábado, 18 de abril de 1857. Traz muitas orientações para nós, as criaturas humanas, irmos em frente. Sem ele, sem os seus parâmetros esclarecedores, não existe doutrina espírita. E todos os deserdados da Terra, e todos quantos avançam ou caem, regando com as lágrimas o pó da estrada, esta doutrina do consolo diz: leiam o Livro dos Espíritos, ele vos tornará mais fortes. E que livro, então, afinal, é este? É o livro que nos traz a linguagem dos anjos, dos bons espíritos, repassados de esperança, afirmando-nos que ninguém morre, consolando-nos nas nossas aflições, como o caso verídico que nós vamos narrar de seguida. E esta história não é muito diferente de outras histórias até que se tenham passado connosco.
O pano de fundo desta história é o sofrimento. Era inverno. A noite caía rápida e fria, lembrando-nos as noites desta altura. Um homem desesperado caminhava triste e sozinho. No seu peito, uma dor lancinante. A dor da separação promovido pela morte da sua querida esposa. Dilacerava-lhe esta separação as fibras mais sutis dos seus sentimentos. Era uma prova muito amarga. Uma prova daquele Deus que o vencia. E ele que sonhava com a felicidade de um matrimónio feliz e com um futuro adornado pela presença já dos seus filhos, não passava agora de um trapo humano e solitário. Eram muitas as noites de insônia, os seus dias de angústia, e tudo isso foi-lhe minando as forças. Faltava ao trabalho e o chefe, reto e ríspido, despediu-o. Agora a vida para ele não tinha mais sentido. Para que teimar em continuar vivo? Só pensava a todo momento em suicídio. Sem confiança em Deus, resolvera seguir o caminho de tantos outros, ante aquela fatalidade que o atingira. Iria suicidar-se. Paris, a cidade de luz, estava envolta num manto escuro, o manto da noite, e um vento gelado soprava e açoitava-o sem piedade. Seguiu a passos lentos pelas ruas desertas e deteve-se num momento a contemplar o rio Sena, parado no meio da ponte Marie, uma das muitas que liga as duas margens deste rio em Paris. Talvez, pensava ele, a correnteza me leve e eu morra silenciosamente. São águas escuras e profundas, e aquele seu pensamento aturdido não lhe deixava ver qualquer outra coisa. Aquela era a solução, pensava ele. Apoiou a mão na amorada da ponte para jogar o salto e se atirar nas águas, quando sentiu que um objeto caiu perto dele. Surpreendido, olhou, ainda tinha a luz do lampião a gás, e distinguiu um livro que o orvalho já havia umedecido. Apanhou-o. Caminhou um pouco mais para perto da luz. E aí, no frontispício do livro, ele podia ler: esta obra salvou a minha vida. Leia-a com atenção e tenha bom proveito. E estava assinada por um homem. Um pouco indeciso, resolveu adiar o suicídio e ler o livro. Por certo, alguma coisa teria de ter de interesse, porque tinha salvado uma outra vida. Já nas primeiras páginas, ele começou a encontrar motivos para viver e lutar. Suportar com resignação e coragem as reservas da vida e refazer-se na esperança. Leu o volume com uma dedicada atenção e resolveu presenteá-lo a quem havia propiciado aquele tesouro. Estamos no ano de 1860 e uma encomenda postal contendo um livro é entregue na residência do professor Allan Kardec, do professor Rivail. Ele abriu e encontrou uma carta singela com os seguintes dizeres: com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir nas suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso.
Em seguida, o autor da carta narra o episódio que contamos. E Allan Kardec, pseudónimo do ilustre professor Hippolyte Léon Denisard de Rivail, abriu a obra e lá estava no frontispício. Esta obra salvou minha vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. E assinado A. Laurent. Abaixo, nova escrita que dizia: salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram na sua publicação. E assinado Joseph Perrier. Kardec aconchegou o livro ao peito e entendeu a sublime missão que lhe cabia como codificador da doutrina espírita. Porque agora ele constatava, em realidade, que era a doutrina mensageira do consolo e esperança para a humanidade sofrida. O livro dos Espíritos conseguira, com as suas páginas de luz, deter aqueles dois homens às portas do suicídio, porque os esclarecia. Esclarecia-os da sublime missão que cada um de nós tem nas suas experiências terrenas. Nenhum de nós caiu neste mundo de Deus por acaso. Nenhum de nós. Além de que o acaso não existe, pois o acaso é o nada. E o nada, se existisse, alguém o teria criado. Logo, não era nada, era alguma coisa. É o livro que também servirá para que os ricos e os felizes, aqueles que no seu existir só encontram as aclamações das multidões e os sorrisos da fortuna, também serve para eles encontrarem pelo seu estudo o caminho que os tornará melhores pela fraternidade e pela caridade. Mais tarde, a segunda edição do Livro dos Espíritos, publicada em 1860, 3 anos depois, foi aumentada, como nós já dissemos, e a segunda edição, de alguns milhares de exemplares, esgotou-se em 4 meses. Antes de ser publicada, a obra sofreu uma completa revisão dos próprios espíritos, com o concurso mediúnico de uma jovem de nome Jaffé, Ruth Céline Jaffé, uma médiumzinha, porque ela tinha apenas 14 anos de idade. O sobrenome Jaffé ela adotou para se identificar como médium sonâmbula. É uma das muitas reencarnações conhecidas de Chico Xavier, o nosso querido Francisco Cândido Xavier, confirmada por ele mesmo, a Arnaldo Rocha, o esposo também do espírito singular que é Meimei, esse espírito maravilhoso que nos ditou mensagens de elevado teor evangélico. E isto derruba pela base a hipótese de Chico ter sido Kardec, porque, estando reencarnado como Céline Jaffé, contemporânea, portanto, do espírito, ele não podia animar 2 corpos distintos. Céline reencarnou em 1837, na província de Paris, cujo local exato se desconhece, e no ano de 1841 ainda morava em Paris com os pais, quando ficou gravemente doente e impedida de caminhar. A sua própria infância lembra os infortúnios da infância de Chico, tal a luta que ele também empreendeu pela saúde combalida. Ela foi médium desde sempre, mas foi a partir dos 12 anos que começou a distinguir a realidade entre este mundo e o mundo espiritual. Na infância, confundia os 2 lados da vida, confundia os 2 mundos. É assim com os médiuns muito ostensivos. Tanto veem o lado de cá como veem o lado de lá. E foi um magnetizador chamado o Sr. Ricardo quem constatou que ela era médium, sonâmbula,
que era a designação dos médiuns naquela época. Em 1856, Kardec começou a frequentar sessões onde ela, Ruth Celine, agora já com um pouco mais de idade, psicografava com a cesta de bico, a corbeille toupie, em francês. Foi a médium principal, não só do Livro dos Espíritos, mas sobretudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Foi ela que mostrou a Kardec, através da sua mediunidade extraordinária, que era sério aquilo que ela fazia e se realizava com uma ordem metódica, que Kardec percebeu que não poderia ser dela tão nova. Alguém chegava a ela. Tanto que é através dela que se manifesta pela primeira vez o Espírito de verdade, que nós sabemos hoje que era Jesus. Era, não é, Jesus. Então Rivai logo percebeu que as respostas que os Espíritos davam eram de um conteúdo transcendente e deveriam ser conduzidas no melhor aproveitamento para o bem da humanidade. Assumiu então, de facto, o controle das sessões e recolhe notáveis revelações, que são aquelas que estão nas páginas do Livro dos Espíritos. Esta, uma singela homenagem a Kardec, aos médiuns que com ele trabalharam, no sentido de nos proporcionarem a doutrina que nós abraçamos de coração. A doutrina que nos explica tudo, que não nos deixa dúvidas, que nos conforta quando a dor nos invade, que nos diz que a sementeira é voluntária, mas a colheita é obrigatória. Então, tudo aquilo que a vida nos traz de difícil, de custoso, de sofrimento, de dor, acabam por ser reflexos de situações que nós próprios geramos. Se desconhecemos, não sendo desta reencarnação, é das reencarnações anteriores. Porque nós somos marinheiros de uma longa viagem. Todos nós que aqui estamos. Já temos muitos milhões de anos todos. E continuamos imortais. Nunca mais acabará o nosso espírito. Corpos, muitos. Reencarnações, várias. Existências, imensas. Espírito, um só. Desde que Deus nos criou, até lá na frente, espíritos imortais que nós somos. Fazendo parte também da obra da criação. Ajudando Deus na sua maravilhosa obra de criação. Então, realmente este livro deve ser um livro acarinhado por todos nós. Mas não só acarinhado, lido, mas não só lido, estudado. É um livro que nós precisamos que nos acompanhe em 2, 3 ou 4 reencarnações, para aprofundarmos verdadeiramente o que lá está escrito. Quando lemos o livro de segunda vez, encontramos coisas novas. Quando lemos de terceira, novas coisas. De quarta, quinta, 10ª, 20ª, encontramos sempre coisas novas. Porque a nossa mente vai se dilatando no conhecimento. E vamos percebendo melhor aquilo que os Espíritos nos estão afirmando. Fica-nos uma grande consolação. Um livro que ao fim de 165 anos não precisa de ser acrescentado, não precisa de ser modificado, não precisa de ser alterado. Porque nós sabemos que os ensinos de Jesus são para sempre. Ou não vale hoje rigorosamente o mesmo aquilo que ele disse há 2000 anos? Quem de nós se atreve a mexer nos ensinos de Jesus? Quando passados estes 2000 anos, ainda não praticamos o que ele nos ensinou. É por isso que ele nos trouxe o Livro dos Espíritos, para nos lembrar o que tinha dito,
para nos lembrar que é preciso fazermos o que ele disse. E enquanto não nos amarmos uns aos outros, todos, sem exceção, enquanto isso não acontecer, o nosso mundo é um mundo complicado e difícil. Aí estão as guerras, aí estão as pandemias, as doenças, aí está tudo isso, fazendo sofrimento, destruição e morte. Porque nós não nos amamos. Não temos outro caminho. A Terra não será mundo de regeneração se nós não nos amarmos uns aos outros. E às vezes, olhando nos olhos de um amigo, temos vergonha de lhe dizer eu te amo. E reduzimos essa expressão de eu te amo a eu gosto de ti. Gostamos de coisas, de pessoas amamos. Todos, uns aos outros. Somos ou não somos irmãos? Irmãos em Jesus, porque filhos do mesmo Pai, o Deus que nos criou. Daí o tratamento respeitoso dos espíritos uns com os outros, chamando-se irmãos, porque o somos. Às vezes faz muita confusão, muita gente. Mas vocês lá são todos irmãos. É, somos. Somos todos irmãos. Filhos do mesmo Pai. Então, espero, com estas palavras simples, mas emotivas, acreditem, eu vos tenha lançado a semente da vontade de ler o livro dos Espíritos, aqueles que ainda não o fizeram. Leiam. E de certeza absoluta, serão mais felizes com o conhecimento que eles traz. Pela vossa atenção, muito obrigado.